A gente vai começar falando que nós somos organismos complexos, né? Vou colocar aqui para vocês. Vocês sabem que os seres vivos, se tratando dos animais, nós somos seres que temos células, temos sistemas, temos tecidos, temos, enfim, um organismo bem completinho e bem complexo também. E uma coisa, ela interage sempre com a outra para o bom funcionamento do corpo, né? Para que um corpo funcione bem, todos os organismos precisam, perdão, para que o organismo funcione bem, todos os órgãos e sistemas precisam estar funcionando bem também e em sincronia. E aí o fluxo de substâncias no nosso organismo, como é que funciona? Tá vendo só? A gente come alguma coisa, ingeriu o alimento, tem lá a ingestão, a gente vai começar um processo digestório. Depois da absorção desse alimento ou dessa substância química, né, sendo um remédio e tal, aí vai acontecer uma distribuição no nosso corpo. Vai para uma parte do tecido que vai armazenar isso, se for uma gordura, vai para um tecido adiposo, enfim, né, de reserva. E outra parte vai ser metabolizado, que vai ou produzir energia, ou vai ser um anabólico, ou um catabólico, ou um cofator, dependendo do que você acabou de ingerir, né? Então, assim, como é que vai funcionar? Ai, droga, essa distribuição. Deixa eu voltar um aqui. Então, como é que vai funcionar essa distribuição? Olha só. A gente vai comer, né? Distribuir, ou vai armazenar, vai armazenar e depois vai ser metabolizado. Dos metabólitos, a gente vai ter a excreta também, tá? E dentro da distribuição também vai ter o que vai ser excretado, o que não vai ser absorvido pelo corpo. E aí eu coloquei uma imagem aqui embaixo para vocês verem, olha só como é que funciona. A gente tem aqui os vasos sanguíneos, os capilares, as veias e tal. A gente tem células entre esses vasos e essas veias. E no meio dessas células, olha só, tem um líquido intersticial. Intersticial, é difícil falar essa palavra, né? Mas é basicamente isso. É um líquido que existe no meio dessas células. Quem faz a drenagem desse líquido que está entre as células são os nossos linfonodos também, né? Os linfonodos eles participam da retirada do excesso dessa água que fica acumulada mesmo no meio das células. Tá vendo aqui a linfa que vai fazendo essa retirada desse excesso de líquido. Então, para ser excretado o que estiver sobrando, né? Vai sair na excreção. Então, como eu falei para vocês, o organismo ele precisa estar trabalhando todo em conjunto, né? De uma forma que todo mundo consiga exercer bem a sua função dentro do nosso organismo. E aí tem mais uma imagenzinha bacana para vocês. Olha só, o alimento entra, vai passar pelo tubo digestório e vai sair no resíduo o que for discreto, certo? A gente vai ter aqui um sistema circulatório que vai absorver o que a gente consumiu, né? Vai circular por todo o nosso corpo. O que for liberado dessa circulação que não prestar vai sair pela excreção, pelo sistema excretor. E aqui a gente vai ter um meio que é mais meio variável, que é o externo, né? Porque a gente precisa da entrada do oxigênio para fazer circular e funcionar tudo. Que vocês sabem que o oxigênio ele é importante no metabolismo energético, né? Beleza, então. O que é a homeostase? A homeostase, vocês já sabem, que é a forma de mantermos o nosso corpo em equilíbrio, né? Então, olha lá, presta atenção aqui. Nutrientes e sais minerais vão entrar no nosso organismo. Tudo isso aqui é a parte externa, tá, pessoal? Que está aqui fora do quadradinho. E dentro do quadradinho é como se fosse o nosso corpo. Entraram os nutrientes e sais minerais no sistema digestivo. Para que a homeostase funcione bem, a gente tem esses sistemas que precisam trabalhar em conjunto: o sistema digestivo, sistema circulatório, o sistema respiratório e o sistema urinário, tá vendo? Então, para que a homeostase funcione bem, para que a gente consiga manter o nosso corpo em equilíbrio, eu preciso ter a junção desses 4 sistemas trabalhando aqui bonitinho junto: respiratório, digestivo, urinário e circulatório, beleza? Então, o digestório vai fazer o trabalho de colocar para dentro e de absorver. O circulatório vai fazer a função de circular o que tem que ser circulado no nosso organismo. O respiratório vai colocar o oxigênio para dentro e vai liberar o gás carbônico, que é o que vai sobrar do metabolismo, né, energético. O sistema urinário vai pegar as excretas, vai eliminar a água e o excesso de sais minerais. E as células vão receber o que o sistema digestivo colocou para dentro e vão liberar também, né, através do fluido intersticial e através desse líquido aqui, o que for discreta delas, que vai voltar para a corrente sanguínea para ser eliminado pelo sistema urinário, beleza? Então, na homeostase, no equilíbrio do nosso corpo, a gente tem 4 sistemas que precisam trabalhar em conjunto: sistema respiratório, digestivo, urinário e circulatório. Beleza. E quem é que controla essa homeostasia do nosso corpo, né?
precisa haver uma comunicação entre os hormônios que o sangue vai entregar, né, e os neurotransmissores, que são os mensageiros das células nervosas, né? Então, assim, para que a homeostase funcione bem, os meus neurotransmissores precisam estar funcionando bem, eles vão mandar uma informação para os hormônios que vão, através do sangue, entregar essa mensagem para determinado órgão fazer ou a digestão bem, ou a absorção bem, enfim. Então, olha lá, estímulo produz alteração variável. Você vai receber estímulo que vai variar isso aqui, que pode desequilibrar a sua homeostase que estava variável, né? Recebeu o estímulo, aí vai acontecer uma alteração detectada, um receptor vai receber esse estímulo que chegou pelos hormônios, tá? Vai ter entrada de informação enviada via o aferente para onde? Para o centro de controle. O centro de controle está lá no nosso cérebro. Recebi a informação de que eu estou com fome. Então, eu tive uma liberação hormonal que foi para a corrente sanguínea, que chegou lá no meu sistema nervoso central e falou, tô com fome. Aí apita lá o seu estômago doendo. Aí vai sair uma informação enviada via eferente para onde? Para o efetor, para o estômago contrair e doer, porque você está com fome e você precisa se alimentar. Vai vir uma resposta do efetor, retroalimenta, influenciando a magnitude do estímulo e a variável retorna até a homeostase. Então, assim, você recebeu a informação no seu sistema nervoso central que você precisava de alimento, porque a sua reserva de glicose já acabou, e aí o seu estômago vai doer e você vai mandar essa resposta de volta, né? E você vai comer. Se você não comer, isso pode acontecer um desequilíbrio, você vai continuar sentindo dor e isso aqui vai continuar até um determinado momento que você vai queimar a sua glicose que vai estar reservada. A fome, pessoal, aquela dor que a gente sente quando a gente está com fome, ela dura em média de 15 a 20 minutos. Depois disso, o seu corpo começa a pegar das reservas. Então, aquela dor da fome vai passar, porque você vai começar a adquirir de outros lugares, para você conseguir voltar à estabilidade do seu corpo, né? Para você conseguir voltar à sua homeostase. E aí, olha só, falando de outra coisa, né? Por exemplo, doença, vírus, quando entra, vamos lá, tem assim, mudança externa, aconteceu alguma coisa no meio externo e uma difusão interna. Uma mudança interna resulta em perda da homeostase. Opa, o seu corpo saiu do equilíbrio, que vai desencadear respostas de compensação. Né? Foi o que eu falei para vocês sobre a imagem anterior, de comer novamente, tentar manter equilibrado, ou de pegar da reserva, né, para manter equilibrado novamente. Se houver uma falha nessa compensação, você vai ficar doente, ou subnutrido, ou doente mesmo. E se você tiver um sucesso na compensação, você vai ter saúde. Pensando nisso também, quando a gente entra em contato com um agente infeccioso, tá super na moda aí, a gente está vendo o que está acontecendo, o coronavírus e tal. Por que umas pessoas vêm ao óbito e outras pessoas que conseguem se recuperar bem? Porque elas têm uma resposta imunológica rápida. Porque o que acontece? O Covid, esse vírus, ele é muito rápido. Então, acontece uma mudança externa, ele entra no nosso corpo, né? Então, a gente vai ter uma perda do nosso equilíbrio, a gente vai ter febre, o nosso corpo vai começar a ficar meio bugado com aquele vírus que entrou, e aí vai desencadear uma resposta. Essa resposta, no caso do coronavírus, é uma resposta imunológica, que se for uma resposta rápida, que conseguir matar o vírus e produzir anticorpo a tempo, antes dele tomar conta do seu corpo, tal, enfim, a pessoa vai ter saúde e vai conseguir sair bem da doença. Se a resposta não for rápida, e aí vai ter uma falha nessa compensação da homeostase, e aí a pessoa vai ficar enferma. Talvez precise de um antibiótico, que enfim eles estão dando antibiótico, né, porque dá pneumonia, né, no caso do coronavírus. Ou a pessoa vai precisar de uma medicação mais forte, ou vai precisar ser entubada, de ajuda de aparelhos, enfim. Tem gente que ainda assim, que vem aqui para a doença, consegue se sair. Mas tem pessoas que infelizmente não conseguem e vêm ao óbito, né? Então, assim, essa resposta aqui de compensação é a parte mais importante para o nosso equilíbrio corporal, né? Para o nosso equilíbrio homeostático. Tá aqui. O grande fio da meada tá aqui, na resposta que o nosso corpo vai dar para isso. Beleza? Então, assim, só para lembrar, isso aqui eu coloquei só mesmo para vocês lembrarem, que o nosso sistema, o nosso corpo ele é muito complexo e ele tem vários sistemas, o cardiovascular, respiratório, digestório, nervoso, sensorial, endócrino, excretor, reprodutor, esquelético, muscular, imunológico, linfático e tegumentar. Mas nem todos os seres vivos vão ter todos esses sistemas que nós temos, porque o ser humano ele é extremamente complexo. Não é só o ser humano, né? Na verdade, os mamíferos, de uma maneira geral, mamífero tem tudo isso daí.
né? Bem complexo. Os vertebrados também, né? Generalizando um pouco mais, vertebrado ele vai ter bastante sistema, mas os invertebrados eles não são tão complexos assim. E a gente vai falar um pouquinho deles agora, ó. A gente vai falar sobre poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos e moluscos. Não estão todos os invertebrados aqui, tá, pessoal? Tem só alguns deles por enquanto. Deixa os outros para a próxima aula. Então, aqui nos invertebrados, vamos dos poríferos aos moluscos, tá vendo aqui? Eu vou falar melhor sobre cada um deles nesse vídeo ainda. Mas começando lá do porífero, né, que são as esponjas, não tem tecido verdadeiro, eles são assimétricos, promove a circulação de água, né, os coanócitos são células especializadas, o corpo dele tem sistema aquífero, são estritamente marinhos, né, são aí os quinidários. Quinidários têm livre natantes, como as medusas, ou eles podem ser polipóides, né, que são fixos, sésseis. Eles vão ter uma simetria radial ou então bilateral, dependendo se ele é fixo ou se ele é medusa, se ele é sobrenatante. Nos quinidários ainda a gente tem representante em grande quantidade de tentáculos, né, dos quinidocistos, eu vou falar deles depois, dos quinidócitos, ou de blásticos também. Aí tem aí os plateumintos, que tem uma simetria bilateral, são triblásticos, podem ser parasitas, no caso do esquistossomose, né, que é o Schistossoma mansoni, que você já deve saber da esquistossomose, e tem a teníase também, né, que é a tênia. Isso, todos eles são plateumintos. Eles têm ocelos, que esse olhinho que parece que está vesgo, né, são estruturas sensoriais, são fotorreceptores, são os olhinhos mesmo, entre aspas, deles, que são vesguinhos. Aí tem os nemateumintos, que está escrito nematoda aí no livro, nesse slide. Eles podem ser parasitas humanos, esses nemateumintos são os vermes, né? São aquelas minhocas, lombrigas nojentas. Aí são parasitas humanos, lombriga, amarelão, bicho geográfico, filariose, oxiriose, enfim, são os vermes de maneira geral. E tem os moluscos, né, que é a molusca, que são bilaterais, triblásticos e celomados. Tem aqui, ó, corpo dividido em cabeça, pé e massa visceral. Tem um esqueleto calcário, que seria, no caso, a concha. Alguns deles possuem, tá, pessoal? Porque a lula, por exemplo, não tem isso. São produzidos, que são produzidos pelo manto deles, tal, e protege e abriga esses animais, alguns dos que possuem. Mas de uma característica geral deles é que eles têm o corpo mole, são bilaterais, triblásticos e celomados, beleza? Então vamos lá. Poríferos e quinidários. Os poríferos, como eu falei para vocês, possuem poros e eles têm um corpo assim bem, vocês já viram isso, né? Ele é bem simples, o corpinho deles. Eles têm células especializadas, que são os amebócitos, que são especializados para nutrição, os pianócitos, as espículas, os porócitos e os coanócitos. Então, assim, no caso dos poríferos, eles só têm células especializadas, eles não possuem tecidos, tá? Então, eles são sésseis, eles são fixos, aquáticos, marinhos ou de água doce, eles são aquáticos sempre. Possuem um desenvolvimento embrionário, eles param, o desenvolvimento embrionário na fase de blástula, naquele momento que faz um porozinho, né? Eles param ali, o desenvolvimento embrionário. São porozoários, acelomados e eles têm um radial ou assimétrico, eles são assimétricos, né? A reprodução desses poríferos pode ser de forma assexuada por brotamento ou por regeneração, se ele for partido ao meio, ele consegue fazer duas lá, né? De emulação só na água doce, que no caso da reprodução assexuada deles. Período de seca eles vão morrer, porque eles dependem da água, o tempo inteiro, integralmente da água, né? Só que nesse momento de período de seca, eles formam uma gêmula, que aí quando volta ao normal, brota aquela gêmula, ela volta a crescer na água. Então é como se ele deixasse uma sementinha dele ali no momento de seca, para quando a água voltar, ele vai voltar a brotar e o porífero vai continuar ali, beleza? Show de bola, então. Ah, tá, eu não falei da reprodução sexuada. No caso da reprodução sexuada, eles liberam espermatozoides na água, né? No caso, os masculinos, digamos assim. E esses espermatozoides eles vão entrar num outro porífero que vai entrar no óvulo ali do porífero, entendeu? Então é tudo na água. O macho libera o espermatozoide na água que vai nadar até um próximo porífero fêmea que geralmente fica um do lado do outro, né? Que eles vivem em colônias, tá? Então, beleza. Quinidários. Os quinidários eles têm uma simetria radial. Eles são diblásticos, tá?
eles têm mesoderme e são acelomados, tá? São protostomados, sistema digestivo incompleto, ou seja, só tem a boca. Eles têm alguns sistemas, né? O digestivo está incompleto, que só tem a boca, e a digestão se faz extra e intracelular, é dentro e fora da célula que se faz a digestão, no caso dos quinidários, tá? Não tem um sistema nervoso difuso, são sem cérebros, beleza? Sem sistema respiratório ou circulatório ou excretor, tudo acontece por difusão, é de célula a célula que acontece essa distribuição, né, de nutrientes e discretas, vai ser sempre célula a célula. Tem uma fotinho aí de uma medusa para vocês verem, né, a epiderme, a gastroderme, que seriam as células que são responsáveis pela digestão, né, de algo que elas se alimentem. A cavidade gástrica, os tentáculos, a boca, e da boca é por onde sai também, tá? Isso aí é uma medusa. É aquela água viva que a gente está acostumado a ver, né? E tem aí, deixa eu ver, tem a forma polipoide aqui, que seria, no caso, as anêmonas do mar, é um exemplo. Eles têm a fase, podem se reproduzir assexuada ou sexuadamente, com essa dimorfia aqui, tá vendo? Medusa para pólipo, de pólipo para medusa. Aí tem aqui um desenhozinho da epiderme deles, tá? E como é que funciona isso aqui? Epiderme, os quinidócitos ou quinidocistos, que são as células que liberam uma fibra muscular que é urticante, é o que queima, né? É o que faz doer quando a gente encosta numa água viva ou em qualquer um desses quinidários, até mesmo os que são fixos, tá, pessoal? Cuidado quando vê aquele quinidário preso na pedra, bonitinho, dá vontade de botar a mão, queima igual a água viva, tá? Toma cuidado com isso. E aí é basicamente isso aí, poríferos e quinidários. Lembrando que isso é só um resumão, porque vocês já viram isso provavelmente no ano passado, tá? Então eu tô só mesmo fazendo um apanhado geral dessa matéria para vocês. E aí tem os plateumintos, que são as planárias, né, digamos assim. Os plateumintos, eles são aurículas, e eles têm os quimiorreceptores, aí tem assim uma imagem geral deles aqui, ó, tá vendo assim, os oocelos, os nervos, tal, enfim. Toda a fisiologia dos plateumintos está aqui na área como um exemplo clássico deles. E aí tem aqui a célula flama, tá, beleza, classe, né? Ah, tá, ele é dividido em 3 classes aqui, ó. Tem a classe turbelária, que seriam as planárias, a classe cestoda, que são as tênias, que causam teníase, né, que é a famosa solitária, a classe trematoda, que são os esquistossomos, que causam a esquistossomose. Beleza. A reprodução pode ser assexuadamente, por regeneração ou bipartição. Se você pega uma planária e corta ela em 5 pedaços, você vai ter 5 planárias novas. É incrível isso. Ou sexuada. Eles são monóicos, ou seja, eles são hermafroditas, eles têm gametas femininos e masculinos, só que eles fazem uma fertilização, uma fecundação cruzada, né? Esse daqui vai passar espermatozoide para esse também vai passar espermatozoide para esse aqui. E os dois também vão ter os seus óvulos que vão receber os espermatozoides do amiguinho. O desenvolvimento deles é direto, tá, pessoal? Vai nascer uma planáriazinha pequenininha que vai só crescer, tá? Tem os triblásticos, que tem a mesoderme, eles são triblásticos com mesoderme, com órgãos sem celoma, são acelomados. A simetria deles é bilateral, cefalização e regiões corporais. Então, é basicamente isso aí que são os plateumintos. Agora, a gente tem os nemateumintos, que tem aí, ó, os sistemas dos neomateumintos. Eles têm sistema respiratório, digestório, excretor, nervoso e circulatório. No caso circulatório, está ausente de transporte de nutrientes e o líquido pseudocelomático acontece por difusão. O sistema respiratório também é ausente, tá? Eles fazem troca gasosa pela superfície do corpo. Os nemateumintos são os vermes cilíndricos. O sistema digestório deles é completinho, eles têm boca e ânus, bonitinho. A vantagem disso é que eles conseguem digerir os alimentos mais rápidos, né? O sistema excretor deles é em túbulos de H, que filtram líquidos dos pseudocelomáticos e eliminam os resíduos metabólicos. Características gerais deles. Eles têm uma simetria bilateral, alguns são parasitas, são triblásticos, pseudocelomados e protostomados. A reprodução deles só vai ser sexuada sempre, tá? Então, eles são dioicos, fecundação deles é interna e desenvolvimento é indireto e eles têm um dimorfismo sexual, ou seja, tem o macho e a fêmea. Beleza? Locomoção deles é muscular, é através de músculos, e eles conseguem
caminhar lá dentro da gente, que eles são parasitas. Anelídeos. Anelídeos, o mais famoso representante, são as nossas queridas minhoquinhas, né? São anelídeos porque possuem o corpo segmentado por anéis, por isso que eles são anelídeos. A gente tem aí, ó, locomoção, excreção, tá? São triblásticos, celomados, o modo de vida deles é terrestre, em solo úmido, ou aquáticos marinhos, ou ducícolas. A gente tem nas classes divididas as aquetas, que são os hidrodíneos, que são as famosas sanguessugas, tá, pessoal? A gente tem as poliquetas, que são aquáticos, o desenvolvimento dele é indireto, com larva. E a gente tem as nossas oligoquetas, que são as nossas minhoquinhas. Beleza? Minhocas, monóicos, com fecundação cruzada, assim como a gente viu lá nas planárias, tá? São hermafroditas. E eles fazem aquele cruzamento, né? Colam uma na outra, que libera espermatozoide para as duas, e as duas têm óvulo e boa. O sistema respiratório deles é cutâneo, indireto, beleza? Então, assim, eles fazem troca gasosa direto pela pele com o ambiente, absorvem o oxigênio e liberam o gás carbônico direto pela pele. Sistema nervoso, eles têm gânglios, que a gente brinca que são vários coraçõezinhos que a minhoca tem, e seria um cordão nervoso, porque cada gânglio desse, ele vai pulsar e vai empurrar o sangue para o próximo gânglio e assim vai. Por isso que a gente brinca que a minhoca tem vários corações. Tem aqui uma anatomia para vocês darem uma olhada como é que funciona esse animal, tá vendo? Tem aqui a epiderme, o nefrídeo, enfim, tem todas as estruturas celoma, intestino, as estruturas do corpinho desses animais. O sistema circulatório dele está aqui também, ó, a circulação é fechada, com hemoglobina e ferro e oxigênio. E é basicamente isso, o sistema digestório completo, com boca e ânus, tá vendo aqui? Tem o papo, que vai armazenar o alimento, a moela, que vai triturar, e o intestino, que vai absorver. Então, o sistema digestório deles é completinho. Moluscos. Temos aqui os moluscos, eles são, de maneira geral, triblásticos, protostômicos, ou seja, protostomados, são celomados, não segmentados, não têm anéis pelo corpo, como as minhocas, e a divisão corporal deles vai estar, assim, basicamente, pé, cabeça e massa visceral. Na classificação, a gente tem 3 que a gente estuda agora no ensino médio e os outros restantes só para quem for fazer faculdade de biologia e mais especificamente de zoologia dos invertebrados, porque isso aqui é mais para a galera do nível superior que foca na zoologia mesmo. Então, por enquanto, a gente vai focar só nesses 3 aqui, ó. No gastrópoda, que são as lesmas e os caracóis. Nos gastrópodes, a gente está aqui, olha só, tem mais ou menos como é que funciona o desenvolvimento do corpo deles. É indireto, ou seja, eles têm uma larva, tá? Eles vão fazer uma larva. Aí tem lá dentro do caracol, tem pulmão, tem todos os sistemas deles aqui. Depois vocês podem dar uma olhada, o pezinho dele tá embaixo, tem aqui a parte da cabeça, beleza. Os cefalópodes, que são as lulas, e os polvos, são esses aqui. Eles não possuem casco, tá vendo? São dioicos, com a fecundação interna, e o desenvolvimento desse aqui já é direto, diferente desse outro aqui, dos caracóis, que o desenvolvimento é indireto. Desse aqui já vai nascer um polvinho ou uma lulazinho, né, filhotinho, igual a mãe, grandão no caso, só pequeno. A circulação é fechada do corpo dele, está aqui basicamente. E o terceiro são os bivalves, que são as ostras, os mexilhões, os mariscos, né? Isso aqui é o que está dentro de concha, tá vendo aqui? O que a gente vê saindo assim da concha, às vezes uma melequinha saindo, é o pezinho dele que está indo para fora para tentar fugir da gente, né? Então tem lá a concha e tem toda a estrutura interna desses animais aqui para vocês poderem ver. São filtradores sem rádula. Eles são dioicos, né? A fecundação deles é externa e o desenvolvimento é indireto. Beleza? Então aí tem os moluscos para vocês. Coloquei mais um resuminho básico, né, do molusco para vocês. Ele tem aqui, ó, tem o corpo mole e não é segmentado. Às vezes é dividido em cabeça, pé e manto, né, no caso as vísceras, que protege uma parte do corpo e às vezes secreta uma concha. Beleza, aí tem aqui toda a estrutura deles. Cefalópodes não possuem concha, que seriam as lulas e os polvos, né, não possuem concha. Os olhos são bem desenvolvidos, os tentáculos têm ventosas, soltam pigmento escuro em contato com predadores, é aquela tinta preta, né, que eles soltam. Ela fica armazenada aqui, ó, bolsa de tinta, todos eles têm isso aqui, que vai liberar essa tinta preta. Eles são divididos em gastrópodes, tá vendo? São os caramujos.
bivalves, que são as ostras, os mexilhões e os mariscos, e os cefalópodes, que são as lulas, os polvos náuticos e os argonautas. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal, dessa nossa videoaula rapidinha sobre classificação zoológica 1. Depois eu vou falar, a gente vai classificar os outros animais numa próxima videoaula. Beijo grande, tô com muita saudade de vocês. Se cuidem, galera. Tchau, tchau.